No vídeo de hoje, mãe branca, filho preto. A gente precisa ser antirracista. Eu ensino os meus filhos sobre racismo. Todo mundo tem o mesmo valor perante os olhos de Deus. Olá pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje é um assunto bem sério e bem interessante também, tá? Que muitas mãezinhas têm me perguntado sobre isso. Natália, você, né, mãezinhas que ainda não tiveram seus filhos, que estão ali planejando ou uma gravidez ou a adoção, tem me perguntado sobre, Natália, você como uma mulher branca, como se posicionar tendo filhos negros? E algumas amigas minhas que têm filhos até mesmo biológicos, mas que elas são brancas e os filhos são negros, passaram por algumas situações e algumas dificuldades, compartilharam comigo. Então, eu decidi trazer esse assunto aqui pro canal, né? Mãe branca, filho preto. E assim, eu fiquei muito receosa mesmo de trazer esse vídeo, porque hoje a gente tá vivendo um momento em que as pessoas são muito mais sensíveis e não tentam enxergar o ponto de vista do outro, apenas toma a dor e pronto. Ou falar, esse não é o seu espaço de fala, porque você é uma mulher branca, então não tem como você falar sobre pessoas pretas. E aí eu fiquei pensando, eu falo ou não falo sobre isso? Só que eu falei assim, não, esse é sim o meu espaço de voz, porque primeiro esse é o meu canal, segundo que eu sou mãe de crianças pretas, negras, então eu tenho sim autoridade para falar e falar da minha vivência, da minha experiência, do que eu vivo e como eu vivo. A primeira coisa que eu quero falar é empatia e entendimento. Quando a gente, é muito natural, quando a gente não viver uma coisa, a gente não saber a real dor daquela pessoa que vive aquilo. Nossa, Natália, por que você tá falando isso? Ou a real necessidades. Gente, quando eu não tinha filhos negros, eu pensava assim, eu não sou racista, tá ok. Quando eu não tinha um marido deficiente, eu nunca tinha prestado atenção das necessidades, coisas simples que uma loja pode fazer, que um prédio público pode fazer, que um ônibus pode fazer, para que um deficiente físico se locomova melhor, como uma rampa, falta de degrau, um elevador. E hoje em dia eu presto atenção nessas coisas e eu brigo por essas coisas, porque eu sei da realidade de um cadeirante, de um deficiente físico. Quando eu não tinha filhos negros, eu achava que ok, eu não sou racista e tá bom. E tá bom, né, gente? Não é ruim. Você não ser racista é um ponto positivo. Mas além da gente não ser racista, a gente precisa ser antirracista. A gente precisa entender a dor do outro. Lógico que a gente tá vendo uma sociedade com muito mimimi, tá? Sim, não falo só pelas questões raciais, mas tudo. Sabe? Hoje em dia tudo que você fala gera muita polêmica, as pessoas querem respeito sem respeitar o outro, então hoje em dia tudo vira muita polêmica, muita confusão, muita baixaria, a pessoa quer ser respeitada agredindo o outro. Então hoje em dia é uma situação muito complicada você defender qualquer causa, você acreditar em qualquer coisa, porém é necessário. Lógico que a gente precisa prestar atenção para fazer as coisas da maneira corretas, mas além de você não ser racista, você precisa ser antirracista, você precisa lutar pelos direitos dos negros. Senão, você, mamãe e papai, que é branco e tem filhos pretos, os seus filhos vão passar por situações que você não quer que ele passe, e você não vai ter autoridade para fazer nada, porque só dói em você se doer no seu filho. No filho da vizinha que também é preto, você não se importa. Então vai além disso, vai além de você enxergar todo um povo, toda uma raça, né? Então hoje eu tento entender mais, estudar mais, conhecer mais, ouvir mais homens e mulheres pretas de autoridades, né? E tentar entender um pouco mais da realidade que muitas delas, os meus filhos, são privilegiados e não vivem. Então hoje eu tento aprender um pouco mais. Então eu acho que a primeira regra importante de pais brancos com filhos pretos é
aprender, entender mais sobre o racismo, sobre a realidade, sobre os números, sobre as causas, como funcionam os manifestos, o que vale a pena levantar a bandeira e tal. Depois disso, a segunda parte é ensinar os seus filhos. Você precisa conversar com o seu filho sobre o racismo. É muito interessante que o seu filho entenda. Mas o meu filho ele nunca passou pelo racismo. Amém, glória a Deus que nenhuma criança, que nenhuma pessoa negra, que nenhuma pessoa deficiente, que nenhum homossexual, que ninguém passa por situações de preconceito. Esse é o meu maior sonho. Mas precisa ser falado, precisa ser ensinado. E se o seu filho não for preto, ou se o seu filho não for deficiente, ou se o seu filho não for homossexual, você precisa ensinar ele a respeitar essas pessoas, sabe? A amar essas pessoas, a entender que ele é gente como gente. Não, às vezes a gente fala, eu nunca conversei sobre isso com meu filho, mas meu filho não me tem como exemplo de uma pessoa racista. Só que às vezes a falta de você conversar com ele torna ele uma pessoa racista. Ou ele não ou de ele achar que ele é privilegiado por qualquer coisa, tá? Então precisa sim ensinar o seu filho sobre racismo, sobre preconceito, sobre respeito, sobre amor, sobre igualdade, sobre gênero, sobre mostrar que todos são capazes, todos são merecedores, sabe? E que todos são iguais. Então, a segunda parte, eu acho que é ensinar. Eu ensino os meus filhos sobre racismo, eu ensino os meus filhos sobre homossexualismo, Eu lembro quando o Danilo e o Daniel eles eram bem pequenininhos e um amiguinho deles foram adotados por um casal homoafetivo, pessoa assim que eu realmente gosto, e eles me perguntaram, mas mãe, é errado? E eu tive que ensinar eles. Então, é muito importante você ensinar os seus filhos, porque senão ele vai chegar no casal homoafetivo e ele vai soltar uma piadinha, sabe? Isso vai ferir a criança, isso vai ferir o casal. E a gente precisa ensinar os nossos filhos sobre amar e respeitar as pessoas por quem elas são, pelo caráter dela, pelo coração dela, e não pelas escolhas ou pela aparência, não por isso. Sabe? Pelo menos é assim que eu ensino os meus filhos. Eles ainda não passaram por nenhum momento de racismo, mas eu ensino eles. Eu sempre falo pra eles, meu filho, a maneira com que você fala, a maneira com que você se veste, as pessoas irão te julgar simplesmente por você ser negro. Talvez se um branco falar a mesma coisa que você, ele não é mal visto, mas você por ser preto, sim. Talvez um branco vestir a mesma roupa que você, ele não vai ser mal visto, mas você por ser preto, sim. Então eu sempre ensino isso para meus filhos. Sempre ensino que eles não devem como se portar em supermercado, em shopping, as coisas. E aí eu comecei a perceber o quão triste é essa conversa, sabe? Porque eu sou branca e minha mãe ela nunca precisou conversar sobre isso comigo. Como um exemplo, entrar dentro de um mercado para não ser seguida pelo segurança. E eu falei, meu Deus, como isso é triste, né? Como isso é chato. Então, você precisa conversar com seu filho, falar pra ele que o racismo existe e que, em nome de Jesus, Deus abençoe que ele não venha passar por isso, mas se ele não passar, ele tem que saber que existe e ele tem que saber que ele precisa lutar e que ele precisa saber que existe pra depois não achar que é conversinha pra boi dormir. Uma outra coisa que me perguntaram é sobre representatividade. Natália, você como uma mulher branca, como você trabalha a representatividade na sua casa? Uma coisa que eu gosto de fazer muito, tanto com a Clarice quanto com o Danilo e o Daniel, são mostrar homens e mulheres pretos em que alcançaram coisas grandiosas, assistir filmes, ler documentários, assistir canal no YouTube, livros, de pessoas negras que alcançaram o extraordinário, de pessoas pretas que são lindas, sabe? Que são extremamente bonitas. Toda vez que eu falo sobre moda e beleza com a Clarice, eu sempre procuro referências de mulheres pretas, para que ela se sinta confortável e que ela enxergue o quanto ela é bonita dentro do padrão de beleza dela, com as características dela.
E eu sempre falo, Deus é perfeito, filha. Então se ele te fez com o cabelo assim, com a cor assim, com os olhos assim, é porque ele sabia que você ia ficar linda assim. Eu acho muito, muito importante a representatividade. Eu acho muito importante que o seu filho, mesmo que você seja branco, o seu filho conviva com pessoas pretas, para que eles não se sintam deslocados, para que eles percebam que se é normal o branco e o preto, se eles são iguais, por que a gente não convive? Porque eu sou o único preto da família, porque eu sou o único preto da roda, porque eu sou o único, sabe? É porque eu sou adotado? Então não, que você tenha amigos, que você frequente lugares onde pessoas pretas frequentam, para que eles vejam que é normal, sabe? Que eles é gente como a gente. Porque senão, eles começam a achar que não é. Entendeu? Principalmente se você viver numa cultura financeira boa. Então é muito importante você tomar esse cuidado, sabe? Filho, você é linda, a mãe te ama, você é bom como qualquer outra pessoa, independente se você é preto, mas na escola que você estuda não tem nenhum preto, porque eu tenho condições financeiras e pago a melhor escola do estado. Mas é porque a gente só vai em restaurante onde tem pessoas brancas. E aí ele não vai se sentir num local onde outras pessoas pretas, e aí ele vai começar a achar que tem algo de errado. Então é importante você estar em lugares que tenham outros pretos, sabe? E para que eles entendam realmente essa igualdade. Gente, eu não sei se vocês estão conseguindo me entender, sabe? Eu vou dar um exemplo para vocês. A minha melhor amiga é a Tati, e ela é preta. E a família dela toda é preta. E aí ela pegou e falou assim, Nath, vamos numa festa comigo? Eu tava sozinha em casa e tal. E aí eu fui de penetra. E eu falei, ai Tati, que mico, eu vou de penetra. Ela falou, Nath, ninguém vai reparar não. E, gente, quando eu cheguei lá, só tinha eu de branca. E aí todo mundo percebeu que eu era penetra. Porque além de ninguém me conhecer, a família dela toda é preta, então eles não tinha outra pessoa branca lá. E aí eles vieram perguntar, oi, quem é você e tal. E aí a Tati falou, é minha amiga, não. Só que a mesma coisa acontece ao contrário, sabe? Se dá todo mundo branco e tem um único preto, automaticamente ele vai se sentir deslocado. Então é muito importante que na sua casa, que na escola que ele frequenta, que no curso que eles frequentam, você seja lugares onde tem pessoas de todas as raças, sabe? Uma coisa muito interessante, um exemplo, eu sempre quis que meus filhos estudassem em escola particular, porque a escola pública aqui não é boa. Então, o que eu fiz foi escolher, além de uma escola que eu gostava muito, mas uma escola que tivesse bolsa de estudos. Porque automaticamente, aquela escola que ela aceita outras crianças de classes sociais e raças sociais diferentes, vai ser uma escola que tem todo tipo de criança, seja financeiro ou de raça. Então, ele ia conviver num lugar onde ele não é diferente. Sabe? E aí isso evita o racismo, isso evita o preconceito, isso evita o bullying. E quando eu falo que evita essas coisas, evita da parte dele para com outra criança e de outra criança com ele. Entende? Agora, se ele é o único negro naquela escola ou ele é o único pobre naquela escola, ele acaba sofrendo isso. Você entende? Ou ele pode achar que é normal fazer isso. E isso não serve só para crianças pretas, mas é algo muito importante a se pensar. Por isso que a cultura de ensino público nos Estados Unidos é tão grande, para que as crianças de classes sociais e raciais convivam, entendeu? Então isso é muito importante. Eu lembro que quando minha mãe me colocou em escola particular, era muito raro uma pessoa de classe baixa estudar numa escola particular, mas naquela época era uma necessidade. A escola pública da minha cidade não tinha condições e minha mãe me colocou sem poder. E aí era visível que eu era de classe baixa, porque os meus livros eram usados, eu não tinha uniforme, eu não levava dinheiro para comprar merenda escolar. E um ano inteiro nessa escola eu não tive nenhum amigo, porque as crianças me chamavam de pobre. Naquela época era uma outra realidade, eu não me queixei com a minha mãe porque eu sabia que ela estava fazendo muito mais do que ela podia, do que ela aguentava. Mas isso é um cuidado que nós pais devemos ter. Naquela época era uma realidade diferente. Hoje em dia a gente já tem escolas que abraçam
todo tipo de crianças de questões financeiras, por isso que existe sistemas de bolsas de estudo. Existem escola que aceita todas as raças. Então é muito importante. Eu vi a Giovanni Beck falando sobre isso, que ela colocou a Titi e o Bless numa escola que é bem mais longe da casa dela, que eles precisam ter um deslocamento maior, mas é uma escola que tem mais crianças pretas, para que a Titi e o Bless se sentissem em casa, se sentissem enquadradas. Então isso é muito importante a gente pensar nisso, aonde meus filhos estarão frequentando, eles se sentirão à vontade lá? Então você sendo branca com filhos pretos ou você sendo preta com filhos brancos, é extremamente importante você pensar nisso. E aquilo também, gente, quanto mais a criança convive com o que é diferente dela, mais ela aprende a respeitar. Então se ela frequenta uma escola onde acolhe mais raças de crianças, mais raças econômicas, financeiras, né, mais pessoas, crianças com deficiência, mais fácil vai ser para ela aprender a respeitar, aprender a amar, entender que todo mundo tem o mesmo valor perante os olhos de Deus e deve ser assim perante os olhos humanos, sabe? Então é muito importante você pensar isso. Você quer ver um exemplo? Você não vai ver os meus filhos ver um deficiente físico na rua e ficar encarando. E não tem problema uma criança encarar, tá? Só que o quê? Um deficiente físico, aos olhos dos meus filhos, não gera curiosidade. Por quê? Porque para eles é algo normal, eles convivem com diversos deficientes, entende? Então para eles é algo normal. Então não gera constrangimento, não gera desprezo, não gera curiosidade. E é muito natural eu sair com o Marcelo na rua e algumas crianças ficar encarando, ou chegar e perguntar, ou infelizmente fazer piadas e desmerecê-lo por ser cadeirante. Isso acontece porque são crianças que não são educadas e não convivem e não conhecem essa realidade. Então cabe nós, pais, apresentar para os nossos filhos todas essas realidades raciais, financeiras, sabe? Uma coisa assim, que eu e Marcelo a gente sempre deixou claro para nossas crianças vocês vão estudar numa escola extremamente boa, uma escola cara, mas vocês não são ricos, vocês são pobres. É muito importante vocês entenderem que vai ter crianças lá que vai ter o melhor de tudo e você não vai ter porque a gente não tem condições de dar, não porque a gente não quer ou porque você não seja merecedor, mas é porque nós não temos condições de dar. E não tem problema você ser pobre. Você só precisa estudar e dar o seu melhor e fazer valer a pena essa escola. Então, quanto mais contato o seu filho tem com maiores realidades, maiores verdades, mais ele vai aprender a amar e respeitar ao próximo. Então é nisso que a gente precisa trabalhar. E você, como uma mãe com filhos pretos ou uma mãe preta com filhos brancos, a gente precisa aprender a a gente precisa aprender sobre racismo e ensinar aos nossos filhos sobre o racismo. Tem uma cena de Grey's Anatomy que a Miranda ela fala com o filho delas como se portar perante um policial, né? Porque o filho dela é preto e isso é uma realidade muito triste. Uma criança preta ela precisa se posicionar em frente a um policial de uma maneira diferente de uma criança branca. Então é muito importante a gente ensinar isso para os nossos filhos, ensinar que que apesar de sermos iguais, não existe igualdade para todos, seja financeira, seja racial, seja por questões de deficiência e tal. Então é muito importante a gente ensinar isso para os nossos filhos. Ensinar que, olha, as pessoas vão te tratar diferente pela cor da sua pele, ou pela sua sexualidade, ou pela sua religião, ou pela sua deficiência. A gente precisa ter um papo muito aberto sobre os nossos filhos, tendo eles pretos ou não, brancos ou não, gays ou não, cristão ou não, para que eles aprendam a respeitar o próximo. Se a gente ensinar isso para o nosso filho, não só pelo medo do racismo, pelo medo do nosso filho sofrer, mas para que ele seja uma boa pessoa, o mundo vai melhorar, sabe? Então isso a gente precisa ensinar. É muito importante você conversar sobre cotas, é muito importante você conversar sobre a maneira que o policial vai tratar ele se ele for negro. É muito importante ele entender que as consequências sempre serão mais rígidas, né, perante a sociedade só por ele ser preto. Então, gente, é muito
Por mais que a gente não tenha vivido isso, é importante a gente ensinar isso para os nossos filhos, sabe? Outra coisa que eu quero falar é que a gente como mães de filhos pretos, nós precisamos lutar pelos nossos filhos. Nós precisamos defender os nossos filhos. Então, se você estiver numa situação em que as pessoas ao redor tentam impor algo para o seu filho só porque ele é negro e você sabe que isso é injusto e que isso é errado, você não pode se fazer de boa moça e fingir que não ouviu. Você precisa lutar pelo direito dele, porque senão isso vai inferiorizar o seu filho, ele vai ficar com um sentimento de inferior, de menos, sabe? Então é muito importante. Já aconteceu da escola virar e falar, olha, regra, realmente era regra da escola, não era uma questão de racismo, mas era regra da escola onde os meninos deveriam ter o cabelo curto e as meninas deveriam ter o cabelo grande. E aí a escola veio conversar comigo pro Daniel cortar o cabelo justamente na época que ele estava começando a se aceitar. Quando o Daniel chegou, ele tinha problemas com autoestima, a estima dele era muito, muito baixa. E a gente estava trabalhando nisso, dele começar a se sentir bonito, dele começar a se sentir importante, inteligente. Nós estávamos trabalhando nisso, a gente estava acabando de trabalhar isso nele. E aí ele decidiu que iria deixar o cabelo dele crescer. Ele tinha por volta ali de uns 9 anos e ele decidiu que ele iria deixar o cabelo dele black. E eu lembro que foi após um mês eu mostrando fotos de modelos e artistas famosos e pessoas importantes que tinham cabelo black, né? De homens negros bonitos com cabelo black. E eu falava, tá vendo? Você é lindo, Deus te fez assim, você é perfeito, seu cabelo é perfeito, sua boca é perfeita, seus olhos são perfeitos. E aí quando ele começou a se aceitar, ele falou, tá mãe, então posso deixar meu cabelo crescer? E é importante frisar que o Daniel, ele raspava a cabeça e ele pedia pra mim alisar o cabelo dele e deixar ele loiro. E eu falava que eu não iria fazer isso, que o cabelo dele era perfeito. Se ele quisesse deixar o cabelo dele crescer, seria o natural. E aí, finalmente, ele entendeu que o cabelo dele era lindo e ele falou assim, tá, mas posso deixar meu cabelo black? Eu falei, pode. E aí, quando começou a crescer, né, ele era um menino que usava a máquina 1, quando começou a crescer, ficou assim, começou a dar pra ver os caixinhos, a coordenadora virou e falou assim, então, você sabe, você recebeu o livrinho de ética aqui da escola e não pode meninos de cabelo grande. E aí eu sentei e eu expliquei, eu falei, olha, eu não vou cortar o cabelo dele. Ele começou a se aceitar as características físicas dele agora. E se eu raspar a cabeça dele, ele não vai entender que é uma questão de regra escolar. Ele vai se sentir inferiorizado, ele vai se sentir talvez ridicularizado, talvez todo o avanço que ele tem tido de autoaceitação iria retroceder. Então foi muito importante que eu lutasse por ele. Ele nunca soube disso, provavelmente ele vai saber agora nesse vídeo. Mas o que eu quero dizer é que nós mães, mesmo sendo brancas, nós precisamos lutar pelos nossos filhos, pelo direito deles. É muito importante trabalhar a autoestima das crianças pretas. Geralmente elas têm problemas com a autoestima baixa. Então a gente precisa muito trabalhar nisso. Mostrar pessoas que conseguiram grandes feitos, pessoas que se destacaram. E que são pretas, que são parecidas com eles, que ele olhem e falam assim, olha, ela conseguiu, eu posso chegar aqui também. A Clarice, ela não se cuidava, ela não tinha nenhum apreço pelo cabelo dela. E hoje em dia ela ama o cabelinho dela. E uma coisa que eu gosto de fazer muito é procurar influencers, atrizes e escritoras e, enfim, vários tipos de pessoas importantes e que conseguiram o seu lugar ao sol, né? Pretas, pra mostrar pra ela. Eu falo, olha filha, como essa moça é bonita, parece você, o seu cabelo. Olha, não, você pode usar o cabelo assim, você pode usar... Eu sempre tento valorizar belezas parecidas com a dela, pessoas parecidas com ela, para que ela entenda que se aquela moça pode, ela também pode. A criança, ela tem as coisas muito literárias e é nessa fase que a gente coloca confiança nelas. Então é extremamente importante que você faça, mas meu filho nunca reclamou. Às vezes o seu filho ele não se abre com você, mas ele tem essas questões. Então é muito importante você trabalhar com isso, sabe? Assistir filmes, ler livros,
youtubers, Instagrams, ficar observando pessoas que são pretas, conviver com pessoas que são pretas, que eles convivam, porque senão eles se tornam pretos preconceituosos, que olha, eu tô uma situação melhor, eu sou melhor, nananã. Ou eles acham assim, no caso de crianças adotadas, eu só tenho esses privilégios por serem adotadas. Então sempre ensine seu filho que não é a cor dele que faz ele melhor ou pior, mas é a mente e o coração, sabe? É quem ele é aqui, é quem ele é aqui. Então ensine ele a respeitar e cobrar o respeito devido por ele. Ensine ele a acreditar nos potenciais dele, independente se ele é deficiente, se ele é preto ou se ele é gay. Ensine o seu filho a se valorizar e valorize o seu filho. Mostra pra ele quanto você acha ela bonita, quanto você acha inteligente. Porque se ele não vê isso em você, ele também não vai acreditar. Não deixe que nenhuma instituição, que nenhuma pessoa desmereça o seu filho por ele ser preto. Defenda o seu filho. Se você não defender ele quando ele for menor, ele não vai achar que ele pode se defender quando ele for maior. Então ensine ele a se defender e defenda ele, sabe? Não tô falando pra você arranjar briga, pra você fazer barraco, pra você dar na cara de ninguém, mas defenda. Eu vi o caso de uma mãe que ela diversas vezes reclamava na escola porque ela mandava a menina com o cabelinho afro, black, e a menina voltava com o cabelo chapado e trançado. E aí, de umas duas, ou eu teria conversado logo de cara e se a escola não tivesse mudado de atitude, eu já teria mudado meu filho de escola. Não deixe o seu filho ficar passando por situações repetitivas vezes, sabe? Lute por ele. Mostra pra ele que o errado não é ele, que o problema não está nele, e sim na outra pessoa. É uma coisa muito que eu falo muito pros meus filhos. O problema não tá na sua cor de pele, o problema tá na mentalidade das pessoas que acham que a sua cor de pele te limita. Entendeu? Então ensine isso aos seus filhos e conviva com pessoas pretas, para eles entenderem que é normal, porque é normal, gente. Sabe? Todo mundo é igual, Deus fez todo mundo com o mesmo amor e com o mesmo carinho. Então ninguém é melhor que ninguém. Na hora de morrer vai ficar igual, vai pro mesmo buraco. Então a gente precisa ensinar isso para nossos filhos, sendo eles pretos ou não, para que eles se tornem cidadãos de bem, para que eles se tornem boas pessoas. E automaticamente nosso mundo será melhor. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero não ter magoado ninguém, espero ter conseguido passar o que eu queria passar. E é isso. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!